Poder sentar, queridos irmãos. Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo 17. Abacuque, capítulo 3, versículo de número 17 ao 19. Abacuque, capítulo 3, os versos finais, a partir do 17. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Pode abrir aí com calma. Abacuque capítulo 3, pertinho do Evangelho de Mateus, né? Você vai lá no Evangelho de Mateus e volta aí algumas páginas aí, você vai encontrar. Esses profetas menores, não é, são pouquinhas páginas, então você passa assim, você descuida, pula ele, passa por cima dele, não é? Página 1195, se você está usando essa Bíblia que o presbítero Joel está usando aí, que a maioria de nós estamos usando, né? Amém, gente? Muito bem, diz o texto assim então: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. O objetivo dessa palavra rápida aqui, nessa manhã dominical, é a gente tentar responder uma pergunta, ou talvez lidar com uma afirmação de que é possível ter esperança quando tudo parece perdido. Se for em forma de pergunta, como é que a gente faz para ter esperança quando tudo parece perdido? Quando as coisas parecem estar fora do caminho, desajustadas? Eu digo isso porque, por vezes, nós temos que lidar com perdas. Por vezes, nós temos que lidar com pessoas queridas que a gente perde, que não estão mais entre nós. Às vezes perdemos sonhos, passam e a gente não consegue realizá-los. Às vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida de tal maneira que a gente passa a ter um senso de ausência de controle. Parece que as coisas estão nos empurrando para um caminho que a gente não consegue controlar, não consegue administrar. E é interessante que a figueira, digamos assim, metaforicamente falando, a figueira da estabilidade, não floresceu para muitas pessoas. Às vezes nós pensamos que a videira da alegria secou, e o que tem é tristeza, é angústia no coração, nos olhos de muitas pessoas. Quando nós olhamos para o campo, metaforicamente aqui, falando no campo da economia, dos recursos, eles parecem estéreis, parecem não produzir na vida de muitos. E a pergunta que se faz é: onde é que está Deus quando tudo começa a desabar? Quando a notícia ruim chega? Quando a gente tem que enfrentar esse tipo de situação? Abacuque, queridos irmãos, começa o livro dele mais ou menos assim. Quando nós olhamos no capítulo 1, no versículo de número 2, veja se não é isso que ele vai dizer. Ele diz assim: olha, até quando, Senhor, terei de pedir socorro, tu porém não ouves? Veja que ele começa num tom estranho,
Até quando eu vou ter que estar pedindo socorro para o Senhor e o Senhor não escuta nada, o Senhor não fala nada, o Senhor não responde nada? Isso tem muito a ver com a realidade de muitos de nós no decorrer da nossa caminhada. Parece que Deus está surdo às orações, ao clamor, aos pedidos que nós fazemos. Mas quando nós continuamos estudando o livro do profeta Abacuque, nós vamos perceber que o livro não termina com um grito. O livro, na verdade, termina com um cântico de esperança. O texto que nós lemos nessa manhã. É exatamente isso que nós percebemos aqui. Embora Abacuque comece confuso, ele termina confiante. Isso precisa gerar um certo estímulo para o nosso coração nessa manhã, porque o livro vai ensinar para cada um de nós que a fé, ela não vai ignorar as perdas. A fé do cristão não ignora aqueles momentos escuros, cinzentos da nossa vida. Mas ainda assim a fé nos leva a confiar, apesar dessas coisas que acontecem na vida de cada um de nós. E é para isso que nós estamos aqui nessa manhã. Abacuque foi um profeta contemporâneo de Jeremias. Profeta Jeremias, o profeta que chora, profeta chorão, não é? O Abacuque, ele profetiza ali por volta do ano 600, antes de Jesus nascer. E o cenário aqui é um cenário de caos. Pense numa nação vivendo injustiça social, vivendo corrupção, vivendo violência, vivendo um juízo de Deus que parecia estar chegando, porque o Abacuque profetiza pouco tempo antes daquela invasão da Babilônia. Babilônia estava para invadir Jerusalém quando o profeta vai profetizar aqui no reino de Judá, no reino do sul. Então nós temos aqui uma decadência moral terrível, e nós temos aqui um homem dialogando com Deus. O profeta conversando com Deus, que culmina num salmo de adoração, num cântico de adoração, onde a esperança vence o desespero. A esperança vence o desespero. Então, existe esperança em meio ao caos. Existe esperança em meio ao caos. Uma das coisas que o texto revela para nós nessa manhã, amados irmãos, é a realidade das perdas. O versículo de número 17 de Abacuque, capítulo 3, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Perceberam aqui uma sequência poética da ruína? Perceba aqui que há uma sequência, há uma linguagem poética, mas ela está falando de destruição. Ela está falando de um caos terrível. Ela fala da falência total de uma nação chamada Judá. A nação de Deus aqui entra em colapso. Não é uma falência apenas econômica, ela é uma falência também simbólica e espiritual, e por isso se aplica a cada um de nós em todos os tempos. E o Espírito Santo nessa manhã vem trazer implicações dessa verdade para as nossas vidas. O Abacuque está usando uma linguagem agrícola, poética, para descrever a perda de tudo que sustentava o seu povo naquela época. Ele mostra a perda total. Por exemplo, quando você olha a figueira, que ele vai citar no texto, figueira simboliza o prazer, o bem-estar. E aí então nós vamos olhar para isso, entendendo que Deus fala acerca do conforto pessoal, que nesse momento
está saindo da vida da nação, e muitas vezes o conforto pessoal sai também de cada um de nós, está ausente de cada um de nós. Quando ele fala sobre a videira, videira na palavra de Deus sempre foi símbolo de alegria, videira foi símbolo de celebração. De alguma maneira nós olhamos para isso como representando prazeres e festas que o povo de Deus vivia e que nós vivíamos muitas vezes. Só que aqui está mostrando uma falência desse tipo de celebração, de festa, de alegria. Ele fala dos campos. Os campos aqui estão falando de sustento, de provisão diária, os campos. O que representa para nós o trabalho, o esforço, que em algum momento pessoas se veem sem condições para trabalhar, sem ter condições de se esforçar para conseguir sustento diário. Ele vai falar de rebanhos, ele vai falar de aprisco, vai falar de currais. Aqui, segurança e estabilidade social. Por vezes, o ser humano se vê sem reserva, o ser humano se vê sem futuro garantido, ele não tem lá no pasto a vaquinha, não é? Ele não tem lá o curral abastecido. Essa é a ideia. Falando de outra forma, Abacuque está vendo tudo o que dá prazer, tudo que dá alegria, tudo que traz sentido e segurança sendo retirado um a um da nação. E às vezes, isso acontece com o seu povo durante a história. A realidade das perdas. E uma observação, amados irmãos, Abacuque não era ímpio. Abacuque não era descrente, Abacuque era um profeta, era um homem de Deus, era um homem de oração, era um servo fiel ao Senhor. Mas ele também experimentou a seca, ele também experimentou a perda, experimentou a escassez. Por quê? Porque de acordo com a palavra de Deus, a fé verdadeira não é imune às perdas. A fé verdadeira, ela não é imunidade contra as perdas. A fé verdadeira, na verdade, ela é confiante mesmo quando as perdas chegam. Esse é o diferencial. E é isso que Abacuque vem ensinar para a gente. O texto não diz se a figueira não florescer. O texto diz mesmo que essas coisas venham à bancarrota, mesmo que tudo isso acabe, ele está falando de uma realidade, ele não está falando de uma hipótese distante. Ele está falando de coisas que estavam já acontecendo na nação. E eu sei que enquanto eu falo aqui, ou para os irmãos aqui, ou para quem está assistindo lá, coisas desse tipo estão acontecendo ou já aconteceram. Para alguns acontece um ou outro, para outros acontecem tudo. Lembra de 1 Samuel capítulo 30, quando o Davi com os seus homens voltam da batalha, chegam lá em Ziclag, a cidade está queimada, as esposas foram levadas embora, os filhos, o gado, os bens, tudo, a cidade foi toda queimada. De vez em quando o inimigo vem com tanto ímpeto que ele acaba com tudo, destrói tudo. E aí você vê um povo chorando, a amizade sendo destruída, o casamento acabou, tudo vai para o brejo, tudo vai para a água abaixo. De vez em quando, o povo de Deus tem que lidar com essa lógica da desconstrução, a lógica do desmonte, a lógica daquilo que vai ruindo, que vai caindo, uma progressão descendente. Começa na figueira, digamos assim, falando de luxo, passa pelos campos, falando de sustentos básicos, e vai terminar lá nos rebanhos, que fala da última reservinha que alguém tinha, de repente ele não tem mais nada, mostrando que Deus é aquele que muitas vezes permite uma desconstrução pedagógica. Muitas vezes Deus permite algumas coisas nas nossas vidas, não com o propósito de nos destruir de fato, não com o propósito de acabar com a nossa vida de fato, porque nós sabemos que a tribo de Judá, ou que o povo de Judá, não pôde ser destruído, porque foi de Judá que veio Davi, ou o próprio Senhor Jesus Cristo.
mas há uma desconstrução pedagógica, um ensino de Deus, levando a gente a se curvar diante do Senhor, a crescer na nossa fé, a valorizar aquilo que precisa ser valorizado. Perdas são reais. Às vezes Deus faz isso, amados irmãos. Às vezes Deus tira alguma coisa que nós amamos. Às vezes Deus tira alguma coisa que a gente gosta demais. E não é para empobrecer a gente, não é para reduzir a gente em cinzas, mas é para levar a gente a amar e a valorizar a fonte certa. Porque era exatamente isso aqui, ó. A Babilônia estava chegando para punir o povo de Deus. Por quê? Porque não era na figueira, não era na videira, não era nos campos e não era nos currais que estava a segurança do povo, mas no Senhor Jesus Cristo. O luxo é o Senhor, a alegria é o Senhor, o sustento é o Senhor, a provisão é o Senhor Jesus, e o povo não estava entendendo isso. O Senhor então tem que sacudir esse povo, para que o povo de uma vez por todas coloque os olhos na fonte certa, se fortaleça na pessoa certa. Existem perdas que são reais, e Deus nos ensina no meio de tudo isso. Sabe, figueiras estéreis que não produzem, se pudéssemos falar metaforicamente, às vezes são famílias que estão desestruturadas, casamentos que estão frios, juventude sem propósito, juventude que não sabe aonde vai, para onde tem que ir, que não ama o Senhor, que não se importa com o Senhor, que falta fervor e alegria, devoção e santidade muitas vezes, corações secos muitas vezes pelo medo e pela ansiedade. Estamos sendo atropelados nessa geração por causa das notícias, por causa de tanta coisa que gera no nosso coração, tanta aflição. E é um contrassenso enorme, porque nós estamos cercados de tecnologia, mas com escassez de paz. Nós estamos cercados, invadidos pela rede social, mas sem vínculos reais. Muitas vezes a igreja tem que lidar com essa situação de se reencontrar, de ressignificar a vida, queridos. Há uma realidade acerca das perdas, e não é feio e nem errado admitir as perdas. A fé não é negar problema. Aceite aquilo que você não pode mudar. Esse é um princípio muito importante. Aceite coisas que você não tem como fazer nada. Por outro lado, nós precisamos continuar confessando o medo, mas continuar confiando no Senhor de todas as coisas. A gente tem que ser honesto. Deus, eu estou preocupado. Ele diz a verdade, mesmo que a figueira não floresça. Ele está dizendo, é verdade, vai acontecer, pode acontecer. Aprenda quando coisas difíceis acontecer na sua vida, aprenda, porque Deus está ensinando a sua igreja. Deus não desperdiça sofrimento. O sofrimento é pedagógico, nós temos que entender um pouco da teologia do sofrimento, porque é bom às vezes passarmos pela aflição para que a gente aprenda os decretos do Senhor, a gente aprenda a amar o Senhor e a descansar no Senhor. Perceba, irmãos amados, no verso 17, ele começa dizendo assim, ó, ainda que. Mas quando você dá um salto lá para o versículo de número 18, ele já não fala mais o ainda que. No verso 18 ele vai dizer, mesmo assim. Então perceba comigo, o ainda que da fé vem antes, ou antecede, o mesmo assim da esperança. Então, ainda que muita coisa dê errado, mesmo assim, eu continuo. E aqui é uma segunda verdade que eu chamo de a decisão de confiar. A decisão de confiar. Ele vai dizer, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. Então veja, no verso 17 o profeta relata, fala de um colapso terrível. Mas depois disso ele mostra, ele apresenta uma virada inesperada. Ele vai dizer, mesmo assim me alegrarei.
Mesmo assim eu exultarei. Mesmo assim, você está entendendo, querido irmão? Mesmo assim, mesmo que se perda tudo, mesmo que se acabe com tudo, mesmo que tudo dê errado, ainda que tudo esteja comprometido, mesmo assim, ele está dizendo, mesmo assim. Então, é como se você chegasse aqui dizendo: pastor, olha, a minha situação está desse jeito aqui, ó. Perdi um parente querido, a minha situação financeira, hoje até desempregado eu estou, a minha saúde, acabei de ter um diagnóstico ruim, eu estou vivendo essa situação no meu casamento, mas mesmo assim, há uma decisão do profeta. O cenário não mudou, o que mudou foi o ponto de visão do profeta. A circunstância é a mesma, mas os olhos do profeta se voltaram para um Deus que não muda. Esse é o diferencial. Deus é imutável, esse é um atributo de Deus. Deus não muda porque as circunstâncias mudaram. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o mesmo. Deus de amor, de graça, de misericórdia, de justiça, o Criador dos céus e da terra, o Deus de aliança, o Deus que se comprometeu com o seu povo, o Deus que entregou Jesus Cristo para cuidar de um povo que garantiu levar até o céu. Um Deus que prometeu que o justo não vai mendigar o pão, e todos nós somos justos não por méritos. Todos nós somos justos, não pelo que fazemos, mas porque recebemos da justiça do Senhor Jesus imputada em nosso favor. Certamente a bênção de Deus será derramada sobre nós, não pelo que merecemos, mas porque nos tornamos justos, fomos feitos justos no Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que se alegrar, porque ela tem um Salvador, porque ela tem um Senhor. Essa é a ideia do mesmo assim, do versículo 18, da teologia do mesmo assim. Diante de tudo, diante de toda a realidade, apesar de tudo, ele vai dizer, é uma resposta. Mesmo que tudo falhe, ainda assim me alegrarei. Há uma confiança aqui, há uma espiritualidade bíblica, irmãos, que o Senhor nessa manhã chama a mim e a você para olhar, para enxergar o Deus da nossa salvação. Bom, eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 19, que fala de uma força que nos sustenta. Ele vai dizer: o Senhor soberano é a minha força. O Senhor soberano é a minha força. É Ele que torna meus pés firmes como os da corça. E Ele faz isso para que eu possa andar em lugares altos. Veja, é o Senhor soberano. Se por um lado o profeta fala de perdas que são reais, ele toma decisão de confiar no Senhor, de se alegrar no Senhor, porque ele recebe uma força que nessa manhã o Espírito Santo ministra nas nossas vidas quando recebemos pela fé, que é o Senhor Jesus Cristo como o Senhor soberano. Ele é minha força. Isso aqui é uma adoração, irmãos, tá? Isso é adoração. Ele é minha força. Ele firma os meus pés. Ele é o Deus Todo-Poderoso. O salmista, porque aqui agora ele está apresentando um cântico, um salmo, não é? O profeta aqui, nessa condução, ele nos chama a trocar a força das circunstâncias pela força no Senhor. De maneira tal que nós possamos dizer: o Senhor soberano é a minha força. Essa aqui é a confissão mais poderosa do livro. Não é o Senhor que me dá força, não é o Senhor que traz força, Ele é a minha força, é Ele. Ele está falando de adoração, queridos, preste atenção, Ele está falando de relacionamento. Não é que o Senhor vai dar um presente, não é que o Senhor vai dar uma bênção, não, Ele é a minha bênção. O Senhor é a minha força.
Eu sou fortalecido por causa do relacionamento que eu tenho com o Senhor. De tal maneira que mesmo que as coisas aqui estejam difíceis, eu tenho um relacionamento, um conhecimento com o Senhor tão grande, tão abençoado, tão profundo, que eu me fortaleço a ponto de dizer: mesmo assim eu me alegrarei, mesmo assim eu exultarei. Eu espero no Senhor, pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, nós vamos concluir a nossa palavra dizendo assim: olha, não coloque os seus olhos no cenário que você está vivendo, em nome de Jesus. Não coloque os seus olhos no momento que você está vivendo. Não coloque em nome de Jesus. Porque os seus olhos precisam estar na comunhão com o Senhor. E aí eu quero chamar você para uma relação de intimidade com Deus, mais uma vez, queridos, mais uma vez, uma relação de oração com Deus, uma relação de oração ou de leitura da palavra. O Senhor coloca os nossos pés como os da corça, não é? A corça não recebeu asa para voar, muitas vezes está ali em ambientes de pedra ou de montanhas ou situações adversas, mas Ele está dizendo que o Senhor faz comigo o que fez com a corça. O Senhor dá uma ligeireza para os meus pés, me dá uma capacitação, me dá condições de superar desafios, de agilidade, que de outra forma eu não teria. O Senhor é soberano, que no meio de tantas coisas difíceis, o Senhor faz isso comigo. E Ele encerra a carta, o livro, numa expressão muito interessante. Ele vai dizer assim, ó, final do verso 19. Ao regente do coral, essa oração deve ser acompanhada por instrumentos de corda. Ele está dizendo, Deus faz virada na vida da gente, na mentalidade da gente, no coração da gente. A gente não vive só lamentando, a gente não vive só sofrendo, a gente não vive só reclamando. O que acontece conosco aqui? Deus vai tirando o lamento e vai colocando louvor. Deus vai tirando o desespero da nossa alma, que muitas vezes quer nos isolar, quer nos prender, mas vai colocar em nós um novo cântico, uma nova palavra, um testemunho novo. Ele vai dizer, essa é a minha oração, para ser acompanhada com instrumentos aí, ó. Põe um instrumento para tocar. Qual é a oração? Mesmo que as coisas estejam difíceis, eu quero terminar diferente do que eu comecei. Como é que ele começou? Capítulo 1, versículo de número 2. Ele começou assim, ó. Capítulo 1, verso 2, até quando, Senhor, terei de pedir socorro, tu porém não ouves? Agora, ele vai dizer no versículo de número 18 e 19, do capítulo 3, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é a minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Essa é a minha oração. Ele está dizendo, põe os cantores para tocar, põe os cantores para testemunhar, para dizer assim, ó, eu dei uma virada na minha vida, não porque circunstâncias mudaram, mas porque a minha visão está no Deus soberano, porque os meus olhos estão focados no Senhor, por isso eu percebo que a minha vida é vida de vitória, a despeito de qualquer coisa. Amém, gente? Vamos ficar de pé e vamos orar. Há esperança em meio ao caos. Há esperança para você na dificuldade que você está passando aí. Eu queria muito que você tomasse posse disso em nome de Jesus. É só você que sabe, não é? Como é que está aí, o que é, se é figueira, se é videira, se são campos, se são currais, animais que se perderam ou ficaram pelo caminho. Mas a palavra do Senhor é, mesmo assim, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, porque Ele é o soberano. Pai, nós entregamos a história da nossa vida nesses dias nas mãos do Senhor. Já oramos várias vezes aqui hoje, cantamos dessa forma, que nós não temeremos e que nós não ficaremos abalados, porque olhamos para o Senhor, o Deus soberano que dá ligeireza para as corças, que faz a corça andar em lugares altos. Nós, ó Deus, somos melhores, mais importantes para o Senhor do que as corças. O Senhor guia os nossos passos.
O Senhor guia cada um de nós. Eu peço ao Senhor essa bênção. Tire de cada um de nós aqui a preocupação, o medo. Mude a realidade que estamos vivendo. Sobretudo, muda o foco do nosso olhar. Muda, ó Deus, redireciona a nossa fé e o nosso coração. Permita-nos enxergar como profeta. O Senhor soberano é a nossa força. Ajuda a mim e ajuda meus irmãos, ó Deus amado, a termos no Senhor a nossa força. E nos faz sarados, curados, fortalecidos, podendo declarar, ainda que coisas difíceis aconteçam, mesmo assim eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. Nós oramos ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém e amém.